Então, voltamos ao nosso assunto, falando das moradas do Pai. Esse vai ser o tema da noite de hoje. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E aí Jesus fala: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em mim. Credes também em Deus, em Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. É muito interessante essa frase de Jesus, essa passagem de Jesus, porque ele faz um convite. Ele faz um convite à serenidade através da fé raciocinada. Significa que não se deixa abalar pelas aflições terrenas, compreendendo que a vida continua e que a justiça divina ela é infalível e que Deus é hoje. Tem bastante lugar ali. Bom, então, a casa do Pai, que existe as moradas, essa passagem de Jesus, ele faz um convite à serenidade, através da fé raciocinada. Isso significa não se deixar abalar pelas aflições terrenas, compreendendo que a vida continua e que a justiça divina é infalível. E Deus, o nosso Pai, Ele é o arquiteto do universo. Então Jesus nos deixa esse recado na última ceia. E no Espiritismo, a frase de Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai, significa que o universo é infinito e possui diferentes moradas, mundos habitados, destinados ao progresso espiritual de cada um de nós. E que são esses mundos habitados nos torna essa luta pelo progresso espiritual, faz com que a gente compreenda que temos que evoluir para morar numa dessas boas moradas. E que as moradas, elas variam conforme o nosso grau de evolução aqui na Terra. Então, no Espiritismo, a frase de Jesus fala que um coração turbado é aquele que é inquieto, que está em desespero. Então, Jesus recomenda a confiança em Deus como o melhor antídoto para a angústia diante das provas, que a gente seja forte, que a gente passe pelas dificuldades de uma forma que a gente possa sofrer bem, firmes, porque o planeta Terra já é um planeta de provas e expiações, onde ainda o mal prevalece, aonde tem muito sofrimento. Como que a gente vai passar pelo nosso planeta sofrendo bem? De que forma nós vamos sofrer bem? Com coragem, né? Com resignação, com confiança em Deus. É isso que Jesus quer nos falar. Aí ele diz que vai preparar um lugar, uma morada, para quando a gente sair daqui da Terra, encontrar esse lugar.
Mas para a gente encontrar esse lugar, essa morada, nós temos que ter algumas reformas íntimas. Nós temos que mudar as nossas más tendências e trabalhar mais a vaidade, o egoísmo, o orgulho, tudo que a gente carrega, que é um peso. E que a vida lá fora não é fácil para ninguém. Que por mais que a gente tenha beleza, juventude, dinheiro, tudo isso, a gente não está feliz aqui ainda. Com tudo isso a gente não é feliz. Então Jesus fala que a felicidade ela não é desse mundo. Realmente não é, porque ainda não estamos preparados para essa felicidade plena. Onde a paz vai prevalecer para todos nós. Mas ele nos dá esse entendimento e essa força que a gente pode conseguir chegar a uma dessas moradas, onde de lá nós já viemos, e para lá nós voltaremos, que a gente vai para as moradas onde a gente vai viver uma vida mais plena, com menos sofrimento. Mas vai depender do nosso adiantamento e evolução de cada um, de cada espírito aqui na Terra. Prática do bem. A prática do bem. O amor ao próximo. O perdão. É isso que nós temos que trabalhar dentro de nós. Para que a gente faça, que a gente entenda, né, dessas angústias, das provas que a gente vive aqui. E Jesus também promete um consolador. A gente já conhece esse consolador. Que nós já estamos aqui nele. Que é o Espiritismo. Nós já acreditamos que existe uma vida além da nossa aqui. Nós já acreditamos que existe a reencarnação. Então, ele nos prometeu e cumpriu, porque veio toda a obra de Kardec. Kardec foi o escolhido por Jesus para nos passar, nos falar dos mundos habitados, das pluralidades dos mundos, né? De tudo que a gente pode ainda passar como espírito, né? E onde até vamos chegar, nos mostrando, o Espiritismo nos mostra que a morte não existe. E quando a gente compreender isso, que a morte não existe, e que a vida espiritual é a nossa verdadeira realidade, nós vamos ficar mais confortáveis, mais serenos, mais tranquilos. Porque a gente está aqui um tempo nessa terra, passando pelas provas. E se a gente conseguir passar bem essas provas, aí é o caminho. Aí está o caminho. Então as diferentes moradas que estão no mundo, que circulam esse espaço infinito e oferece os espíritos que neles encarnam, moradas correspondentes ao adiantamento de cada um desses espíritos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, tá? Então, essas moradas, Jesus lembra aos espíritos que o universo é vasto, é imenso. Quando a gente olha para o universo, que a gente vê tantas estrelas brilhando, quantas moradas pode existir nesse universo? Aí a gente fica pensando, né? Para qual morada vamos? Existem moradas que a paz lá é plena, de povo para povo. Outras parecidas com a Terra, com o planeta Terra. Outras abaixo da Terra. Só um pouquinho, Sandra.
Então, Jesus nos lembra que esse universo ele é vasto, né? Abrigando cada espírito no nível de evolução e paz que conquistou, porque a gente pode conquistar essa paz dentro de nós. A paz vos deixo, a paz lhe dou. Quando a gente lembrar, quando a gente começar a pensar no Mestre, né? Tanto o que ele sofreu aqui, tanto quanto ele foi humilhado, e o quanto ele perdoou nos últimos instantes de vida, tudo aquilo que estavam fazendo para com ele, quando ele disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, quando Jesus disse essa última frase antes de desencarnar, de falecer, ele nos deu uma coragem, uma força, que ele venceu o mundo. Que ele venceu o mundo e ele deixou os seus ensinamentos milenares. Já se passou 2000 anos e nós falamos em Jesus, falamos em toda essa doutrina maravilhosa, desses ensinamentos, onde ele fala de justiça, de bondade, de humildade. Quantas coisas a gente vai aprendendo nessa doutrina, né? Por isso é muito importante o estudo da doutrina, dessas obras fantásticas, né? Que nos ensinam e nos mostram quem nós somos. Quem somos nós, de onde viemos e para onde nós voltaremos. Então, essa frase de Jesus na Santa Ceia, para os seus discípulos, simboliza a grandeza do amor de Deus para conosco. As moradas, lugares que enfatizam a imensidão do reino de Deus e o desejo de Jesus para com todos, nos mostrando que existe um lugar. E ele reserva esse lugar para junto dele. Ele vem e nos promete esse lugar. Para onde nós vamos? Basta como vamos viver aqui, né? De que forma vamos fazer a nossa caminhada. E Jesus disse, crede em mim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, também em mim. Tais palavras foram proferidas durante a última ceia dele com seus apóstolos. E ele, naquele momento, fazem parte assim, de um conjunto de derradeiras. E naquele momento Jesus já estava sentindo que ia partir. E nos promete um lugar que ia preparar e depois ia voltar para nos buscar, a fim de que, onde ele estiver, você também estejais. Significa também que tenhamos calma, que não ficamos ansiosos nem aflitos, que diante das dificuldades tenhamos fé, vigilância, orai e vigiai. E a certeza da imortalidade da alma. Essa frase é uma mensagem que conforta de Jesus e que nos encoraja. É um encorajamento de esperança que frequentemente está associada no Espiritismo. Nessa doutrina consoladora. E no Evangelho de João, Jesus ensina que ao crer em Deus e em Jesus, o coração não deve se sentir ansioso ou turbado. A importância da fé e a paz interior. Como é importante a paz interior, né? Que a gente não fique
na angústia, né? E também ele nos ensina esse orar e vigiar e observar, essa vigilância, a nossa vigilância em orar, né? E vigiar na vida, porque a vida futura está aí. Quando é que é o futuro? Daqui a pouco, né? Daqui a pouco é o futuro. Como que vai ser o futuro? Vai depender das nossas ações do presente agora. São os nossos resultados, né? Causa e efeito. Então, é importante que a gente perceba que existe uma vida futura, e essa vida futura é as moradas para onde nós vamos um dia. Voltaremos, né? Para essas moradas do Pai. Jesus promete esse lugar para todos. Então, quando ele reúne os seus apóstolos, ele já previa a sua morte. Ele já sentia isso. Ele avisou que seria traído. Ele falou isso para os seus apóstolos. Que ele ia ser traído naquela semana e condenado pelas autoridades religiosas. Ele sentiu. Então ele promete esse novo reino para também acalmar o coração dos seus amigos queridos que acompanharam ele por tanto tempo e confiaram nas palavras de Jesus, né? Então, a casa do Pai, esses mundos habitados, esses ensinamentos dados pelos Espíritos, resultam nesse mundo de condições muito diferentes uma das outras, né? Quanto ao grau de adiantamento ou inferioridade de cada habitante, Entre eles há habitantes de diferentes escalas evolutivas, algumas ainda inferiores ao planeta Terra. Existe ainda um mundo mais inferior que o planeta Terra. Então, por enquanto, é bom que a gente fique aqui. Porque deve ter coisa pior por aí, né? Então, mas tem outros menos superiores, ou mais superiores, em todos os aspectos. Onde as pessoas se amam, onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas são amigas, onde ninguém fala de ninguém, onde todo mundo se abraça, todo mundo se ajuda. É para esse que a gente quer ir, né? Então, lá na questão 55 a 58, nas pluralidades dos mundos habitados, Kardec pergunta aos espíritos: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E os espíritos respondem: sim, são. E o homem da Terra está longe de ser como crê. O primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Porque a gente é assim mesmo, orgulhoso, né? A gente se acha melhor, muitas vezes, né? Então, o primeiro em inteligência e bondade e em perfeição. Será? Mas vamos acreditar que sim, né? Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo aqui, planeta Terra, tem privilégios, né, de abrigar seres racionais. Puro orgulho e vaidade. Julgo que Deus criou o universo só para eles. Bem, acreditar que os seres estão limitados a um único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvidas a sabedoria de Deus.
Os mundos habitados, eles não é só um planeta, não é só o planeta Terra. Que ainda muitos de nós, humanos, acreditamos que só existe aqui, né? Vida na Terra. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condição muito diferente uma das outras. Então nós sabemos, entendemos agora, que há várias moradas diferentes. E basta a nossa evolução. Como que nós vamos evoluir, como nós vamos trabalhar nossa reforma íntima, como vamos ser daqui para frente, para começar já a se preparar para esse novo mundo que está chegando, que é o mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração, nós podemos estar já fazendo parte dele. Mas ele está dentro de nós, da nossa mudança, nossa reforma íntima. É preciso que a gente mude a nossa forma de ser, de trabalhar, né? Para avançar rumo à evolução. Vai depender, né? Sabemos que muitas vezes a gente passa por momentos difíceis na vida, dores. Quem não passa? Quem não sofre? Quem não chora? Né? A gente passa no nosso dia a dia, a vida não é fácil para ninguém, né? A gente está sempre na luta, sempre correndo, às vezes a gente não tem tempo para nada, né? Quando vê, passou o dia, passou a semana, passou o mês, e a gente está ali. Um dia feliz, alegre, outro dia triste, outro dia preocupado, outro dia com problemas. Mas é assim mesmo, a vida aqui na Terra é assim. Só que tem uma maneira da gente passar por tudo isso aí. Nos transformando, trabalhando o amor dentro de nós. Confiar que Deus não abandona ninguém. Que a gente sabe que Ele vai estar no nosso lado, nos momentos mais difíceis. Ele não nos deixa sozinho. Mas a gente, às vezes, está tão desesperado que a gente não percebe que nós estamos tendo um empurrãozinho, né? Para poder passar esse dia. A gente não percebe que, de repente, nos desviamos de algum perigo no dia. E ali eles estão, os mentores, protetores, os nossos anjos da guarda, trabalhando para nós, nos ajudando para que as coisas não fiquem tão ruins. E nos livra também de muitas coisas do mal do dia. Mas a gente não percebe porque a gente está muito envolvido com a Terra aqui, com os problemas. Esquecemos que a gente tem esse nosso protetor todos os dias, que muitas vezes a gente não sabe nem o nome dele. Nosso anjo da guarda, nosso protetor, nosso mentor espiritual, vamos chamar assim, né? Que está sempre conosco. E o nosso divino amigo Jesus, né? Que esse não nos deixa. Esse sabe dos nossos sofrimentos e que nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele nos carrega no colo. Basta que a gente o chame. E Ele estará nos abraçando. O divino amigo. Então, como é bom saber que nós não estamos sozinhos. E quando Ele prepara esse lugar para nós, quando Ele sente que a morte está próxima, porque Ele tinha essa intuição, né? Ele sentia que estava muito próximo e que Ele ia deixar esse mundo, que Ele ia deixar esse planeta. Mas deixou tantos ensinamentos que nós vamos passar agora, hoje, o resto da vida estudando e não vamos terminar de saber mais coisas que Jesus já sabia.
Então talvez a gente não tenha tempo nessa nossa encarnação de saber mais coisas. A terceira revelação está aqui, ela veio, o Espiritismo. Mas tem mais coisas que a gente não sabe ainda. Olha quanto estudo. Então, que a gente possa trabalhar a literatura dentro de nós, né? Que a gente possa estudar um pouco mais, para entender um pouco mais dessa doutrina tão maravilhosa e consoladora, né? Será que a gente vai chegar um dia, sair desse homem velho para deixar habitar em nós o homem novo? Vamos lá, né? Vamos tentar. Vamos sim, nós vamos conseguir. Mudanças, transformações íntimas, muita coragem. Mas Deus, nosso Pai, não é corajoso. Jesus não foi um exemplo, um modelo, um guia espiritual. Ele não mostrou toda a sua coragem enfrentando toda aqueles soldados, né? Aquelas pessoas, né, que não acreditavam naquilo que ele veio nos trazer, né? Na sua bondade, na sua pureza, né? Muitas vezes passamos então pelo sofrimento, mas que a gente possa passar por esse sofrimento com o olhar de uma outra ótica. Ou sofrer bem, né? Nos dedicando a essa caminhada para esse novo mundo. Temos que trabalhar, nos dedicando. Aí é a lei do trabalho. Todos nós. Temos que trabalhar nos dedicando o nosso dia a dia, que é esse trabalho de reforma íntima, né? Dedicação, fé, amor ao próximo. Lei do progresso, progredir nessa caminhada, esperança, confiança no Pai de amor, que é soberanamente bom e justo para com todos, né? Lembrar sempre dos ensinamentos do Mestre. Sem amor e sem caridade, não conquistaremos em nós oportunidades de um novo lugar. Se nós não tivermos esse amor dentro de nós, né? Porque quando o Mestre nos prometeu na última ceia, né, esse lugar, que é para lá que nós vamos, ele vai preparar, ele já foi preparar esse lugar, ele falou que para todos, mas todos aqueles que seguissem ele. Eu sigo Jesus. Você segue Jesus. Você segue Jesus. Todos. Então, esse lugar, um dia iremos, com certeza. Né? Porque nós já temos o germe dentro de nós do amor de Deus e de Jesus. Só temos que semear, deixar brotar nos nossos corações e deixar florescer. Porque aí nós vamos viver a nossa vida melhor também para com o nosso próximo, né? Amar o nosso próximo. Perdoar também. Deixar o rancor, tirar o rancor dos nossos corações. Aprender a perdoar. A gente sabe que é difícil, não é fácil. Jesus já dizia 70 vezes, 7 vezes. É difícil perdoar. Mas temos que tentar perdoar. Temos que tentar nos reconciliar com os nossos adversários enquanto é tempo. Onde eles estão? Muitas vezes na nossa própria família. É ali que a gente aprende a amar. É o lugar mais difícil. A família, os parentes.
Ali que a gente tem que aprender a perdoar, reconciliar com eles, senão nós vamos ter que voltar tudo de novo com os mesmos. Quem quer? Aí, né? Então a gente tem que fazer essa análise, né? Esse autoconhecimento, né? Lembrar de Santo Agostinho que dizia, né? Todas as noites, na hora de deitarmos, fazer uma reflexão. Quem que eu magoei hoje? Quem que eu feri? Quem que eu maltratei? O que eu posso melhorar? Aí a gente já começa a trabalhar o autoconhecimento, quando a gente faz essas reflexões à noite. Puxa, amanhã eu tenho que pedir desculpa. Hoje eu fui uma pessoa agressiva com meu colega de trabalho. Amanhã eu vou ter que pedir desculpa para poder ficar melhor. Essa é a transformação nossa, né? Quem viu o filme Nosso Lar? Quem viu? Lembra do Nosso Lar? É uma famosa colônia espiritual, que todo mundo quer ir para aquela colônia, né? Bonita, linda, né? Bom, o André Luiz, ele desperta após a sua morte por uma doença grave, em um ambiente sombrio, confuso e repleto de dor. O umbral, né? Que a gente entende como umbral, né? E sem entender o que aconteceu, vê-se diante de uma nova realidade. A vida após a morte. É um choque para muitos, né? Quando a gente está preparado para a morte, a gente acha que chega bem do outro lado, mas quem é que está preparado? Aí é difícil, né? Então, ele é levado após a morte porque ele é levado por merecimento. Por merecimento ele é levado para as colônias espirituais, né? E ele chegou nessa colônia chamada Nosso Lar. Uma cidade organizada, vibrante e surpreendentemente semelhante à Terra. Mas aquela paz, aquela serenidade, aqueles jardins, aquela limpeza, nossa, que maravilha, né? Então, mas que opera sobre leis espirituais, não é terrenas. As leis são espirituais, mais elevados, é um lugar mais elevado, né? Ele teve a oportunidade de ser acolhido em uma instituição de amparo, a Casa do Amparo. Olha a Casa do Amparo. E ele teve um merecimento, né? E essa Casa de Amparo é uma casa preparada aos desencarnados quando chegam numa situação melhor, né? Tá ali o André Luiz, um médico, né, famoso aqui, conseguiu trabalhar na seara de Jesus, nessas colônias maravilhosas, essa chamada Nosso Lar. Então, é importante que a gente leia o livro, a obra, né, para a gente entender o desencarne, né, como que nós podemos, de que forma a gente pode nos preparando, né, para entender que a vida é passageira e que a gente não tem muito tempo para trabalhar o bem aqui. Então, que é preciso que a gente trabalhe o bem para que a gente possa ir numa dessas moradas e ser trabalhadora lá, ajudar as pessoas que estão chegando, né? Então, essa história nos convida a refletir sobre as nossas ações e compromissos na Terra. Compromissos que a gente tem que cumprir aqui com o nosso próximo. Para que um dia a gente possa ir para essas moradas, né? E entender que há muitas moradas na casa de meu Pai. Muito obrigada a todos. Agradeço do fundo do coração a oportunidade de estarmos aqui hoje falando um pouquinho mais
dessa mensagem do Mestre para todos nós, que a gente possa se preparar daqui para frente, reforma íntima, né? Com esperança, com alegria. E vamos sim, a vida nos apresenta surpresas, sofrimentos, mas que a gente passe por isso firmes, cabeça levantada, com fé no coração, saber que a gente pode passar por essas tempestades. Porque depois das tempestades, o que vem? O sol, né? Depois da chuva forte, temporal, vem o sol. O sol brilha e nos dá coragem para a gente enfrentar. Tudo passa. Chico Xavier não diz, numa das mensagens, que tudo passa? Tudo passa. São momentos difíceis que tudo vai passar. Uma boa noite a todos, que Jesus possa abençoá-los. E eu agradeço muito o convite de estar aqui com vocês nessa noite. Meu muito obrigada.